Olá, boa noite, meu amigo, minha amiga, meu irmão, irmã, prezado ouvinte e telespectador que está assistindo com a gente nosso culto online dessa quarta-feira. E seja bem-vindo nessa nossa oportunidade semanal de pensar, de estudar, de buscar a presença de Deus nesse tempo de quarentena, já que estamos com as nossas atividades presenciais suspensas. Seja bem-vindo, desde já peço para você já compartilhar esse vídeo com a sua lista de amigos, você que está assistindo a gente pelo Facebook, compartilhe aí na sua linha do tempo para todas as pessoas poderem ouvir um pouco hoje sobre esperança. Você que está no nosso Instagram também, assistindo pelo Instagram, envie esse vídeo para mais pessoas. Você que está com a gente no YouTube, compartilha também esse vídeo, clica no gostei, mesmo antes de assistir o vídeo todo, mas já clica no gostei aí, no curtir, para dar aquele apoio para a gente. Então hoje, quarta-feira, estamos em mais uma etapa da nossa quarentena. Como nós temos dito, temos vivido um período de reclusão, de quarentena, para muitos que estão podendo ficar mais restritos em casa. A gente tem proposto algumas coisas, temos proposto uma quarentena de oração, que você ore diariamente, junto com a sua família, reflita num capítulo de Provérbios referente ao dia do mês, esteja orando pelas vida física, emocional, espiritual e pela liderança do nosso país. Coloque isso como um propósito na sua vida, não deixe de participar e vai se preparando para assim que a situação melhorar, a gente poder voltar a congregar juntos no nosso prédio, na nossa sede aqui em Juiz de Fora. Você que está nos acompanhando também de outras cidades, eu te agradeço muito esse apoio, essa participação. Deixe seu comentário aí, falando de onde você é e participe com a gente nesse culto de hoje, tá bom? Hoje o nosso tema é esperança. A gente quer falar um pouco sobre esperança. Só que antes eu queria compartilhar com vocês uma música que a gente vai ouvir, uma música que fala sobre isso, fala sobre esperança, fala sobre fé, amor, e preste atenção na letra, reflita, ela vai preparar os nossos corações para esse momento tão importante da reflexão da palavra. Então ouça, reflita, pense e se prepare. Já já a gente volta com a mensagem da palavra de Deus. É paciente, bondoso, tudo sofre e crê. Suporta tudo, espera, o amor jamais irá morrer. O que ainda é imperfeito se tornará perfeito. Em parte o conhecemos, em parte apenas cremos. Brilhe em nós a luz do Deus que escolhe amar, Pra compartilhar fé, esperança e o amor sobre tudo. O amor. Só o amor é capaz de acolher com perfeição. Alcança o ferido e cansado e oferece redenção. O que ainda é imperfeito se tornará perfeito. em parte o conhecemos, em parte apenas cremos. Brilhe em nós a luz do Deus que escolhe amar. Pra compartilhar fé, esperança. Brilhe em nós a luz Do Deus que escolhe amar, pra compartilhar fé, esperança e o amor
Voltamos. Fé, esperança, amor. Desses três, o maior é o amor. Mas hoje o nosso assunto é esperança. A gente quer falar um pouquinho sobre esperança e quero começar iniciando lendo um trecho, um versículo que está em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Acompanha aí, você que está com a sua Bíblia, acompanha com a gente. Lamentações 3, 21 diz o seguinte: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Você é uma pessoa esperançosa? Você é uma pessoa que tem esperança? Você sabe realmente o que significa ter esperança? Ou você sabe determinar que tipo de esperança você tem? Ou se que você tem realmente é esperança? Que às vezes a gente acha que tem uma situação e é outra completamente diferente. E quando eu estava refletindo sobre isso nesses dias, de tanta notícia ruim que a gente tem ouvido, tem escutado, me fez pensar um pouco sobre isso. E a Bíblia diz que as coisas vão piorar. A gente está no início do tempo do fim, né? Assim, o princípio de muita coisa pior que ainda vai acontecer. Então, quando a gente pega a história bíblica e vê que as coisas vão piorar de determinada forma, a gente para e pensa assim, mas como eu posso ter esperança se eu sei que as coisas vão piorar, né? Assim, em termos de circunstâncias nesse mundo. Se você se fez ou se faz essa pergunta, talvez é porque você ainda não entendeu o que significa ter realmente esperança, no modo bíblico que é colocado. E esse texto de Lamentações 3:21, que eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, ele tem um sentido interessante. Eu tenho que manter informações na minha memória que me fazem desenvolver e ter uma esperança real. Esse trazer à memória tem a ideia de voltar ao coração. Eu tenho que trazer novamente ao meu coração aquilo que pode me dar esperança. E o segredo inicial aqui é o tipo de conhecimento que eu devo trazer ao coração, trazer à memória para produzir a verdadeira esperança na minha vida, no meu coração. Então nós vamos ver aqui rapidamente 3 formas que as pessoas baseiam suas esperanças. As pessoas baseiam a sua esperança primeiramente nas necessidades psicológicas. Esperança, a grosso modo, ela é uma necessidade psicológica humana. A gente quer esperar o melhor, né? Psicologicamente. Quando a gente olha para o futuro, você quer acreditar que vai ser bom, que vai ser melhor, que as coisas vão dar certo. Mesmo não tendo uma base, né? Mesmo não tendo uma base racional para isso, o ser humano acostuma a esperar, né? Por quê? Porque em Provérbios 27:1 fala que nós não devemos nos gloriar no dia de amanhã porque não sabemos o que trará a luz. Então é uma base irracional ter essa esperança baseada nas necessidades psicológicas, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Não há uma base racional, eu não tenho plena certeza, eu não sei sobre os acontecimentos futuros, então eu não posso esperar algo bom se eu não faço ideia do que vai acontecer. E mesmo bem justificada, né, assim, essa ideia psicológica de esperança, esse tipo de esperança ela é, no fim das contas, ilusória, ela é débil, ela é desesperada, porque a gente se baseia no nada, que algo vai ser bom no futuro ou vai melhorar no futuro, e a gente não tem nenhuma base disso. E a maioria dos pensadores seculares do tempo antigo, do mundo antigo, eles não consideravam a esperança como uma virtude, mas meramente como uma ilusão temporária. Olha que interessante. Exatamente pelo fato de a gente não conhecer o futuro e não ter certezas do que pode acontecer. Então, infelizmente, muitos têm baseado a sua esperança
nas suas necessidades psicológicas. Não, eu quero acreditar que vai dar tudo certo, eu quero acreditar que as coisas vão melhorar, que vai tudo funcionar. Eu não sei o que vai acontecer. Então, se eu basear minha esperança nessa necessidade psicológica, eu vou me frustrar muitas vezes. E será se você é desse tipo de pessoa que tem esse tipo de esperança? Agora, em segundo lugar, as pessoas baseiam a sua esperança, primeiramente, como a gente viu, elas baseiam a esperança nas suas necessidades psicológicas, mas elas também baseiam a sua esperança na sua expectativa, nas suas expectativas. Tem um texto interessante lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, que diz: o que lavra a terra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Então, o que esse texto está falando? Que para muitos, as pessoas fazem as coisas na espera de colher a sua recompensa, né? Então, para muitos, a esperança nada mais é do que a expectativa de colher bons resultados do bom trabalho que faz. Então, a esperança dela é baseada nas expectativas. Ela tem feito algo bom, então ela vai colher o fruto disso. A princípio é normal e natural, mas, por exemplo, o agricultor, ele planta esperando colher, né? As pessoas fazem dieta esperando serem mais saudáveis ou terem uma saúde mais saudável. Um motorista que dirige obedecendo às leis de trânsito, ele faz isso na esperança que ele não vai sofrer nenhum tipo de acidente ou vai sofrer qualquer tipo de problema, porque ele está sendo prudente na sua forma de conduzir ou de condução. Mas o que acontece? Nós não temos certeza que essa expectativa vai ser cumprida. Porque, por exemplo, o agricultor, ele planta, prepara a terra e planta esperando colher. Então ele espera que durante esse tempo venha a chuva, irrigue a terra e tudo mais. Vai que não chove e as suas expectativas são completamente frustradas. Ou vai que chove demais e a sua semente se perde, a sua plantação se perde no meio de uma inundação. É uma expectativa que ele criou, mas ele não tinha certeza que isso daria certo. Vai que a pessoa que fez dieta esperando ter uma vida mais saudável, ela acabou fazendo uma dieta de determinada forma e ela acabou se prejudicando de outra maneira, ou não conseguiu ou emagrecer ou se tornar saudável quanto ela imaginava. Imagina um motorista que está sendo prudente na sua forma de conduzir seu carro, mas tem uma outra pessoa que tem sido imprudente e invade a contramão e bate no carro dele. Eu não posso basear a minha esperança nas minhas expectativas, porque eu não sei o que pode acontecer, eu não tenho ideia, eu não tenho noção do que pode ocorrer nesse meio tempo. Então, da mesma forma, nós podemos ter terríveis expectativas, né? E elas podem também, no fim, não se concretizarem. Por exemplo, a gente tem visto muitas notícias ruins, notícias de que, por exemplo, que no dia 6 de abril, agora, hoje é dia 8, havia uma expectativa, há 2 dias atrás, que houvesse 5.500 mortos pela Covid-19 no Brasil. Nós estamos muito abaixo disso. Então, muitas expectativas ruins foram criadas e elas também não se concretizaram. Então, para quem estava com uma esperança ruim, uma esperança que vai dar tudo errado, vai morrer muita gente, ainda não morreu tanta gente quanto se esperava. Ao mesmo tempo, muitas expectativas boas que a gente coloca, elas podem não se cumprir, apesar da gente sempre fazer o melhor, esperando colher o melhor. Isso é uma questão. Então, expectativas, elas são boas. Você deve criar boas expectativas em relação às questões. Mas elas não devem ser a base para a nossa esperança, porque as circunstâncias são imprevisíveis e elas podem mudar. As circunstâncias mudam. Se as nossas esperanças estiverem baseadas nisso, a gente pode colher terríveis frutos disso. E você está baseando as suas expectativas, a sua esperança nas suas expectativas? Então, pensa por aí. Então, até agora a gente viu
que as pessoas baseiam suas esperanças nas suas necessidades psicológicas, nas suas expectativas, mas a gente deve basear a nossa esperança, na realidade, na nossa confiança em Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 17, fala uma coisa bem interessante a respeito de colocar expectativas e esperanças em quem realmente não há mudança, não tem variação de mudança. Tiago 1,17 diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então olha que interessante, eu devo colocar a minha esperança em quem não sofre nenhum tipo de alteração, de variação, de mudança. Onde existe a crença no Deus vivo, que age e intervém na vida humana e no qual pode confiar que vai cumprir todas as suas palavras, todas as suas promessas, a esperança no sentido especificamente bíblico se torna possível. Porque eu estou colocando aqui a minha esperança em algo que não muda, em algo que eu tenho certeza, em alguém que eu tenho plena convicção que cumpre o que fala, que cumpre o que promete, não muda, não se altera por causa de coisas ou de circunstâncias ou de pessoas. Então essa esperança, ela não depende de temperamento, ela não depende de circunstâncias, de possibilidades humanas. Essa esperança, ela não depende do que o indivíduo possui ou do que o indivíduo é capaz de fazer. O que ele pode fazer a favor dele ou contra outros. A esperança bíblica é confiar e acreditar e esperar Deus cumprir tudo aquilo que Ele falou que vai fazer. Tudo aquilo que Ele falou e que Ele prometeu e que Ele vai cumprir. Tem um versículo que eu gosto muito, está em Hebreus. Hebreus capítulo 10, versículo 23, diz algo muito importante. Ele fala: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Então eu posso guardar firme a minha confissão de esperança. Eu posso ter certeza e esperar com plena convicção que vai acontecer tudo aquilo que Deus falou que vai acontecer. Ele é fiel em cumprir. Então, tudo que Ele diz, eu posso confiar. Então, eu posso ter esperança, uma esperança real, quando ela está baseada na confiança em Deus, na confiança de quem disse e que aquele que disse é fiel para cumprir e nele não há sombra ou variação de mudança. Aí a minha esperança torna-se palpável, torna-se possível. E a esperança, então, bíblica é confiar, é acreditar, é esperar Deus cumprir tudo aquilo que Ele falou e prometeu. E o que Deus tem prometido? Deus tem prometido e tem falado tanta coisa, né? Em Hebreus fala que nos tempos antigos Deus falou através dos profetas, mas nos últimos dias Ele tem nos falado através do Seu Filho. E Deus tem falado muitas coisas para nós, Ele tem deixado claro muitas circunstâncias, muitas situações. Uma das coisas que Deus tem falado, que a gente tem que ter isso em mente, como diz em Jeremias 29:11, que diz lá que eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal. Aquilo que Deus tem, o plano que Deus tem para nós não são planos ruins, são coisas boas, pensamentos de paz e não de mal. Eu posso confiar, eu posso ter esperança nisso, que as coisas que eu tenho vivenciado, se eu tenho andado na presença de Deus, eu tenho vivido o plano de Deus, e por mais que algumas circunstâncias sejam desfavoráveis, os planos que Deus tem são planos de paz e não de mal. Como fala, que a gente tem que ter em mente que Deus fala, como fala em Hebreus 13 também, no versículo 5, Ele fala que de maneira alguma te deixarei e jamais te abandonarei. Nesse tempo atual a gente tem que ter isso em mente, a gente deve esperar isso, que de maneira alguma seremos abandonados ou deixados por Deus, porque Ele se importa, Ele nos ama, Ele firmou um compromisso
a esse respeito, e se Ele falou que jamais nos abandonaria, jamais nos deixaria, temos que confiar nisso. Ah, mas é a pandemia e vai fechar o mercado, eu vou perder o emprego, eu vou ficar sem ter o que comer, eu como pagar minhas contas. Lembre-se disso. Tenha sua esperança nessa verdade bíblica que ele fala, que eu de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. Hebreus 13:5, ele deixa isso claro. Quando a gente vê também o tempo de muita ansiedade, lá em Mateus capítulo 6, os versículos 25 até o 34, que fala tanta coisa magnífica a respeito que nós não precisamos ficar ansiosos, porque Deus cuida da mesma maneira que Deus cuida das aves do céu, que Deus cuida das flores, das plantas, dos pássaros. E a gente não precisa ficar com essa ansiedade, né? Não andar ansioso por aquilo que a gente vai comer, o que vai beber, o que vai vestir, porque Deus veste, como ele fala, observe as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, e o vosso Pai Celeste as sustenta. Ele fala também, por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Ele fala para a gente observar os lírios do campo, que não trabalham, não fiam, e contudo vos afirmo que nem Salomão na sua glória se vestiu como qualquer deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então ele fala, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Ele fala que os gentios é que procuram e preocupam com essas coisas. Pessoas que têm a sua esperança baseada na sua necessidade psicológica ou nas suas expectativas. Mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Porque não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Então tenha a sua esperança de que busque o Senhor em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. Não adianta ficar ansioso. Outra coisa sobre a ansiedade fala lá em Filipenses 4, de 6 a 8, não andeis ansiosos de coisa alguma, sejam porém conhecidas diante de Deus as vossas necessidades, através das suas petições, com súplicas, e Deus vai suprir cada uma das suas necessidades, e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, será o árbitro nos seus corações. É isso que a gente tem que colocar a nossa esperança nessas afirmações, que não mudam, que permanecem firmes e trazem para nós uma esperança real. Quantas vezes a gente se sente abatido, com a alma meio desorientada em meio a tanta notícia ruim? No Salmo 42, no versículo 11, fala, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Por que vou ficar com a minha alma abatida? Se eu tenho aqui alguém que me dá plena esperança de que eu posso esperar e aguardar nas promessas dele, que ainda o vou louvar por ver os seus grandes feitos. Isaías 40, 31 fala que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, subirão com asas como águias e não se cansam, não se fatigam. Então a gente pode esperar nas promessas que Deus fez, onde as nossas forças são renovadas quando a gente espera nas promessas de Deus. Quando Jesus diz lá em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Quantas pessoas a gente conversa hoje em dia, elas estão cansadas, estão exaustas, desorientadas. Vai até Jesus, Ele vai aliviar, isso é uma promessa dele, você pode ter esperança disso, ter plena certeza disso. Vai até Jesus para ter uma esperança real, bíblica, sustentável. Hebreus capítulo 11 fala, no versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, quando a sua confiança, a sua esperança está baseada na sua fé em Jesus, na sua fé em Deus, você começa a enxergar coisas que ainda não aconteceram, mas como Deus já diz que vão acontecer, você tem plena certeza disso. Isso é fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam
e a convicção de um fato que você ainda não vê. Colossenses 1:27 fala: Cristo em vós, a esperança da glória. Um dia essas coisas vão passar. Por mais que tudo possa piorar nesse mundo, por mais que tudo possa complicar, você tem plena convicção que Deus vai te levar para a presença dele para passar a eternidade lá, não pelos seus méritos, mas por causa daquele a quem você se entregou, aquele que se entregou na cruz e cumpriu a promessa de salvar todo aquele que crê nele. Então, vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Cristo em você é a esperança da glória eterna. E tem um versículo que eu gosto muito de Eclesiastes 9:4, que diz que enquanto há vida, há esperança. Então, enquanto você está vivo, enquanto você permanece na presença de Deus, existe esperança, existem promessas, existem verdades que Deus falou que vai fazer e que você pode confiar que isso vai se cumprir. Então, tem essa certeza hoje. E outra coisa, lá voltando para o texto inicial de Lamentações, capítulo 3, ele fala outras coisas ali, além do versículo 21, que eu gostaria de refletir com você. Então, versículo 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Então, olha que interessante, né? São essas coisas, são esses conhecimentos que eu tenho que trazer novamente para o meu coração. Do coração eu levo para a minha memória, isso me lembra, isso me faz esperar, isso me faz aguardar o cumprimento das promessas de Deus. As misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Nós erramos todo dia. E por que a gente não morre logo que a gente comete um erro? Porque a misericórdia do Senhor se renova todo dia, esperando que a gente tome uma atitude de mudança, de arrependimento, de alteração de rumo e voltar para a presença dele, porque a misericórdia dele se renova a cada manhã e ela é a causa de não sermos consumidos. E o Senhor deve ser a nossa porção, ele deve ser a pessoa, ele deve ser a parte, a porção de verdade que vai alimentar a nossa esperança nas suas promessas, nos seus grandes feitos e coisas que ele já fez, coisas que ele ainda vai fazer. Então, baseie a sua esperança na sua fé em Cristo, baseie a sua esperança no seu compromisso em Jesus, na sua confiança em Deus. Então, a sua esperança está baseada em quê? Ela está baseada nas suas necessidades psicológicas? A sua vontade de querer que tudo dê certo? A sua esperança está baseada nas suas expectativas, naquilo que você... eu tenho feito algo bom, só porque eu tenho feito algo bom, certamente isso vai dar certo. Não exatamente, expectativas podem ser frustradas. Mas a nossa fé, a nossa esperança está baseada na nossa fé e confiança em Deus através do seu Filho, Jesus. Eu quero finalizar aqui contando uma rápida história e te dando um exemplo, que eu tenho aqui a minha caneca da esperança. Eu gosto de brincar, isso é algo que eu trouxe para mim. Isso me lembra de algumas coisas. Essa caneca, não sei se você consegue ver, caneca da esperança para mim. Por quê? Eu me converti com 19 anos. Eu tinha 19 anos, tinha saído do ensino médio, estava planejando a minha vida. Fiz curso técnico em informática e estava aos poucos tentando desenvolver essa profissão. Aí, quando eu me converti, logo no mesmo ano de 1990, converti em 98, no início de 99, comecei a sentir que Deus queria algo mais de mim, queria que eu fizesse algo mais focado na palavra dele, focado
no ministério, me dedicasse mais a isso. Então, eu tomei uma atitude, tive convicção daquilo, tomei uma atitude que eu ia me dedicar a isso. Então, por mais que eu tinha minha profissão como técnico em informática, eu não me aprofundei nisso. Então, eu me dediquei aos estudos, fui para o seminário, fiquei 5 anos e meio ali, me preparando no curso de teologia para me dedicar à obra ministerial. E eu fiquei de 2003 a 2013, né, assim, 2012, início de 2013, dedicado ao ministério. Não estudei mais nada, não fiz mais nada que não fosse o ministério. Só que o que aconteceu? Algumas expectativas, minha esperança, então, baseada em alguns momentos em expectativas, era que tudo funcionaria, tudo daria certo. Só que as minhas expectativas foram frustradas. Eu estava num local, numa igreja, onde chegou um momento que eu percebi que eu não era mais querido ali, eu não era mais amado, mas eu era tolerado. Então eu percebi que era hora de sair. E foi uma decisão muito difícil, né? Eu, sem preparo para o mercado de trabalho, desatualizado, resolvi deixar de lado aquilo que eu passei anos me dedicando para então voltar, meio que andar para trás, né? Assim, voltar 10 anos atrás, sem preparo, desatualizado do mercado, desatualizado da minha profissão que eu tinha formado. E aí, né? Sem experiência, com um buraco na minha carteira de trabalho de 10 anos. O que eu fiz, né? Então eu tomei uma decisão drástica, saí do ministério que eu estava e tinha que começar do zero. Até então eu tinha saído bem triste, né? Machucado com o ministério, falar, olha, quer saber? Talvez não é isso que Deus quer para mim, investi minha vida nisso e baseei minha esperança nas expectativas e deu tudo errado, né? Então o que aconteceu? Eu precisei começar do zero, sem qualificação. Comecei então a vender perfume, cosmético. Depois, com muito custo, eu arrumei um trabalho de caixa de farmácia. Fiquei um tempo ali, passei muita situação complicada. E ao mesmo tempo eu comecei a tentar me preparar melhor para o mercado. Então comecei a fazer alguns cursos e foi então que eu fiz um curso de auxiliar administrativo no Senac, em Barbacena. E eu vi uma instituição muito interessante, que era o Senac, né? Uma instituição grande, uma empresa magnífica. Falei, rapaz, eu quero trabalhar aqui. E fiz o curso e fui planejando e procurando vagas, me inscrevia no site onde apareciam as vagas. Comecei aquele processo. Toda vaga que eu via que me enquadrava em alguma área ali, eu me candidatava. E participava do processo seletivo e não dava certo de jeito nenhum. Falei, não é possível, né? Não é possível que eu não consigo arrumar um emprego decente, não é possível que Deus não vai me ajudar nessa questão. E tentava um processo, não conseguia. Auxiliar administrativo, não conseguia. Assistente administrativo, não conseguia. E tentando achar uma vaga que fosse interessante. Aí abriu vaga de técnico em informática no Senac de outra cidade, que era perto. Fui lá, fiz, não passei. E tentava e não dava certo. Fiquei 1 ano e meio tentando, até que eu consegui passar no processo seletivo de técnico em informática do Senac, Barbacena. Gente, vocês não têm ideia como aquilo foi revigorante para mim, né? Assim, uma empresa grande, com qualidade de trabalho, ambiente de trabalho, um lugar bonito, um lugar com gente muito boa. É um trabalho que me trouxe um pouco da dignidade que eu tinha perdido depois de 10 anos fazendo algo e a princípio, ao meu ver, tinha dado tudo errado. E eu lembro que quando fizeram essa caneca ela tem esse significado para mim, porque aqui ela fala que eu sou parte de uma equipe, então quando venço não sou eu apenas quem vence, uma frase do Ayrton Senna. Então foi feita essa caneca, todos os funcionários na época tinham, e aquele momento que eu tive aquele emprego
renasceu um monte de coisa em mim que tinha se perdido, né? Inclusive a minha confiança nas promessas de Deus. E quando eu pude vivenciar aquela experiência, aquele emprego que trouxe para mim dignidade até entre a sociedade, eu pude encorajar muitas pessoas a permanecerem, correrem atrás e confiarem nas promessas de Deus, a promessa que eu tinha esquecido de Hebreus 10, que ele fala que eu jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Aquele momento foi um momento de restaurar essa esperança baseada não nas expectativas, não nas coisas, circunstâncias e na minha necessidade psicológica, mas na promessa de Deus, que Deus não me abandonaria. Por mais que eu não estava naquele momento vivendo aquele plano que Ele tem e tinha para mim. E aí, passou um tempo, eu vivenciei o melhor momento profissional na área da minha profissão que eu formei a princípio, que era técnico de informática. Vivenciei aquela experiência, fiquei 1 ano e meio no Senac e foram momentos magníficos, né? E depois que eu saí de lá, eu tive a oportunidade de trabalhar em outras empresas grandes na mesma função, então me abriu muitas portas e essas coisas só fortaleceram a minha esperança que Deus, quando fala que vai fazer, não vai abandonar, não vai deixar, eu posso descansar, eu posso deixar minha ansiedade nele, Ele cumpre nisso. E hoje, de volta ao ministério, vivenciando uma experiência ministerial numa igreja magnífica aqui em Juiz de Fora, onde tem gente que me ama, que me apoia, que está junto comigo, que acredita na visão que Deus tem me dado e está andando junto comigo em relação, em direção a esse processo, a esse alvo. Toda vez que eu chego de manhã, que eu pego a minha caneca da esperança, eu lembro quanto Deus me sustentou no momento mais complicado da minha vida, onde eu não via nenhum tipo de possibilidade. Onde eu tinha colocado a minha esperança em necessidades psicológicas, tinha colocado a minha esperança em expectativas de pessoas. E essas expectativas foram frustradas. Depois que eu vivenciei essa experiência de trabalhar aqui, onde Deus fez renascer a esperança, eu não duvidei de mais nada que Ele pode fazer. Então hoje eu consigo ter uma esperança com base não em ideias psicológicas, não naquilo que eu posso fazer ou em expectativas, mas realmente naquilo que eu tenho certeza que Deus, quem prometeu, é fiel para cumprir, e a minha esperança está nessas coisas. E é isso que eu quero encorajar você a fazer. Coloque suas esperanças no Deus vivo, naquele que não muda, não há variação, sombra de mudança, naquele que cumpre o que faz. Então, essa caneca para mim ela é um lembrete, né? Que, como diz em Provérbios 3, 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. É isso que Deus tem feito. Isso aqui me lembra a promessa de Deus, me lembra que aquele que prometeu é fiel em cumprir. Isso aqui me lembra que Ele não me abandona, jamais me abandonou, jamais me deixou. Ele ainda vai me fazer viver grandes experiências. E eu espero isso. E eu renovo minhas forças nisso. Porque eu tenho uma palavra real de alguém que não muda, de alguém que intervém, de alguém que atua, de alguém que nunca nos deixou para trás. É isso que eu quero que você pense nessa quarta-feira. Quero que você pense nisso o resto da sua vida. Pense, espere, renove suas forças e espere no Senhor. Não tenha só uma batida, espere nele. Desenvolva isso. Essa é a esperança verdadeira, real e bíblica. E é nisso que a gente deve colocar o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma e tudo que somos e tudo que temos. Amém? Pensa nisso, reflete nisso, coloca isso diante de Deus e viva feliz, alegre e confiante, porque Deus tem planos grandiosos para você e para mim. Amém? E vamos finalizar com uma oração pedindo que Deus nos ajude a ter esperança
rica, verdadeira e fiel nele. Senhor Deus, te agradecemos esse momento na tua presença, esses minutos refletindo sobre a esperança. Que o Senhor abençoe cada um que pôde ouvir, que pôde assistir. Que o Senhor atue em nossos corações, nos fortaleça e nos abençoe. É o que pedimos, que o Senhor nos faça trilhar um caminho de esperança, firmado nas tuas verdades, na tua palavra, porque o Senhor não muda, o Senhor não se altera. E nos ajude a construir a nossa esperança apenas na tua verdade, apenas em ti. E agradeço porque o Senhor nunca nos deixou, nunca nos desamparou. O Senhor vem intervindo em nossas vidas em todo o tempo. Que o Senhor continue fazendo isso. E vamos dar muitas graças e louvor a Ti. Abençoe cada um que está assistindo agora, que precisa ter as esperanças renovadas e firmadas realmente na Tua palavra, nas Tuas verdades. E agradecemos por tudo que o Senhor já fez, o que o Senhor está fazendo e o que o Senhor ainda vai fazer. Atue em nossas vidas e no coração de todos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos chegando ao fim do nosso encontro de hoje. Quero lembrar você, te dar um recado que no próximo domingo, é domingo de Páscoa, não deixe de participar do nosso culto online, um culto especial. Vamos falar sobre liberdade, é o que a Páscoa representa, liberdade. Então não perca, próximo domingo, 19h30, aqui mesmo, ou no Facebook, ou Instagram, ou YouTube. Participe conosco, reúna sua família para estar juntos, celebrar o nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, que é aquele que nos providencia toda libertação e liberdade para nossas vidas. Agradeço a sua presença até aqui. Continue atento às nossas redes sociais para novas informações e te aguardo no próximo domingo. Deus abençoe. Até mais. Boa semana para você.